Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela oportunidade de poder mais uma vez compartilhar o que o Senhor tem derramado no meu coração. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor quebre, Senhor, os ensinos humanos que nós tivemos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada. Abra os nossos olhos, Senhor. Nos dê entendimento, Senhor, entendimento que vem do Senhor, revelação do céu. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, leve embora o que não é seu, das nossas vidas e do nosso próprio entendimento, Senhor, das nossas teologias que trouxemos até aqui. Senhor Jesus, leve embora, nos ajude, Senhor, a endireitar, Senhor, a parar as arestas, para que nós possamos ser fiéis ao Senhor. Uma igreja bíblica, Senhor, uma igreja segundo o seu coração, no nome de Jesus, amém. Gente, então começando diretamente aqui sobre a palavra, eu acho que não tem como a gente construir algo com muitos conceitos que nós já trouxemos de outros lugares, né? Então, queria convidar vocês, apenas por um momento, talvez, vocês deixarem de lado todas as experiências que vocês já tiveram, tudo que vocês já estudaram. Eu queria que a gente tivesse aqui um exercício, né, de tentar construir algo do zero, juntos. E eu percebo que muitas vezes quando a gente fala igreja, a gente já tem algumas imagens que vêm, né? Às vezes alguns podem pensar naquela igrejinha de madeira, bem alta, com uma cruz em cima, ou a gente se lembra das outras igrejas que a gente passou, né? Então, eu queria que a gente tentasse, talvez, esquecer disso para construir algo juntos aqui. E eu queria propor uma reflexão, né? Vamos dar uma viajada aqui. Eu queria que vocês pensassem em alguém que mora num lugar muito remoto, né? Ele não tem acesso à televisão, não tem acesso à internet, ele vive isolado da sociedade de forma geral, e um dia ele encontrou um livro assim, embaixo de um arbusto, foi lá, pegou, e esse livro era a Bíblia. E ele começou a ler. Ele leu os evangelhos, ele reconheceu que Jesus Cristo é Deus, entregou a vida para ele, e ele leu a carta de Atos ali, explicando como que os primeiros discípulos de Jesus viviam e se organizavam. E essa pessoa, né, ansiosa ali por conhecer os seus irmãos na fé agora, ele faz de tudo para se encontrar com outros cristãos, e ele consegue encontrar um aeroporto, pega um avião e cai aqui em Curitiba. E ansioso para conhecer a igreja de Jesus, ele começa a visitar algumas igrejas, né? Aqui na cidade, ele vem aqui na Corner. E eu queria perguntar para vocês acreditam que o que essa pessoa leu no livro de Atos é o que ela encontra hoje em dia? Eu acredito que não, né? E só fazendo um parênteses aqui, gente, eu não acredito que nós precisamos ser a igreja primitiva, porque ela tinha suas características, né? Era uma igreja de uma época diferente, e nós somos chamados a sermos a igreja dos últimos dias. Então nós teremos as nossas características, nós estamos inseridos na nossa sociedade atual, nós temos mais tecnologia, né? Mas o que eu quero propor aqui é que existem alguns aspectos que são fundamentos da Igreja de Cristo. São fundamentos apostólicos, os fundamentos que os apóstolos, né, através do que eles aprenderam de Jesus, eles trouxeram e definiram a igreja. E quando nós estamos falando de igreja, estamos tentando ser igreja, nós precisamos ter os mesmos fundamentos, porque senão talvez não seja uma igreja de verdade. Não seja uma igreja segundo a vontade de Deus, né? Então, se nós queremos ser uma igreja bíblica, e eu acredito que todos aqui querem, nós precisamos voltar os nossos olhos para os fundamentos. E se a gente analisar, gente, a igreja moderna, na verdade, como
essa reflexão que eu propus, eu acredito que nós temos muitas coisas dentro da liturgia do culto ou da forma que nós fazemos igreja, que basicamente foram ensinamentos humanos, ensinamentos que nós fomos aprendendo durante a nossa caminhada, né? E eu vejo isso desde a Igreja dos Apóstolos, né? Então, eu imagino que muitas pessoas começaram a se converter de culturas diferentes e, querendo ou não, elas trouxeram isso para a igreja local deles, né? Provavelmente os pais da fé, os pais da igreja, eles fizeram muitos concílios onde definiram coisas que talvez algumas delas não vieram necessariamente de Deus, mas foram né, decisões humanas ali para gerenciar melhor a igreja, né? E então, né, até a própria liturgia. E eu quero que vocês pensem assim: a liturgia que nós estamos acostumados a fazer igreja é adoração, ofertas e dízimos, exposição da palavra, mas isso na verdade nem bíblico é, né? E eu, assim, de verdade, eu não acho que a ordem em si e as coisas, né, que eu acabei de falar, que tem problema uma ser antes da outra, não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que isso foi um ensinamento ou uma organização que os homens definiram que seria bom para a reunião da igreja, né? Então, não que isso seja errado, novamente, né? Eu acho que esse não é o ponto. Mas por que a gente faz algumas coisas, né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? E até mesmo quando a gente fala de ser igreja de verdade, ou de algumas coisas que eu vou entrar aqui, isso pode soar muito radical para algumas pessoas. Não, mas isso era para a igreja dos apóstolos, né? Mas, gente, quando Jesus nos chama para sermos discípulos dele, ele nos chama para morrer para nós mesmos e seguir os ensinamentos dele. Então, se nós temos a palavra de Deus, se nós temos as escrituras, se nós temos os ensinos dos apóstolos, isso é o nosso ponto inicial, ponto de partida. E então, né, o que era importante para os apóstolos, para os discípulos, precisa ser importante para nós. O que é fundamental para eles, precisa ser fundamental para nós. A gente não pode criar uma igreja que é totalmente diferente desses conceitos. Então eu queria aqui entrar um pouco no livro de Atos e compartilhar algumas coisas que, né, eu entendo como fundamentos de uma igreja de verdade. E eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Atos 2, 42. A gente vai ler até o 47. Atos 2, 42 até o 47. Na verdade, antes da gente ler o texto junto, eu queria trazer um contexto aqui, né? Até a gente chegar nesse trecho. No final ali dos Evangelhos e no início do livro de Atos, conta como Jesus, depois que ele ressuscitou, né? Ele morreu, ressuscitou. A Bíblia diz que ele passou 40 dias com os discípulos, né? Ensinando e dando algumas instruções. Ele dá a grande comissão, né? Mandou eles serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas ele também diz para eles, antes de fazerem isso, esperar, né? Até que eles tivessem o Consolador e até que eles fossem revestidos de poder. Aí Jesus subiu aos céus e os discípulos esperaram, né? Em oração, juntos. E como Jesus tinha falado, aconteceu o derramar do Espírito Santo, né, o Pentecostes. E daí, depois dessa ocasião, Pedro se levanta e faz a primeira pregação, cheio do poder de Deus.
E nessa primeira pregação, 3.000 pessoas decidem entregar a vida para Jesus ou se tornarem discípulos dele. Então, era uma igreja de 120 membros que passou assim, depois de talvez ali 40 minutos, não sei, 1 hora, para 3.120 pessoas. E esse texto que a gente vai ler, esse trecho, o autor de Atos, né, Lucas, ele nos traz um breve resumo de como esses 3.120 pessoas se organizavam, né, como igreja de Jesus. E vocês vão ver que é um resumo bem resumido. Então, assim, ele não entra muito em detalhes, mas ele traz os fundamentos, aquilo que as pessoas olhavam e reconheciam eles como igreja de verdade. E a Bíblia diz lá em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, essa aqui é a igreja de Jesus, né? Claro que existem detalhes aqui, como eu falei, que não foram abordados, do dia a dia deles, as atividades, né, que eles faziam, mas eu acredito de todo o meu coração que o autor resolveu falar sobre esses pontos, porque esses são os pontos importantes para nós. Então, a gente pode resumir ali, né, começando no versículo 42, em 3 aspectos. Doutrina dos apóstolos, né, que diz a respeito de como eles aprendiam dos discípulos de Jesus, e também no estudo das Escrituras, né? O segundo fundamento seria a comunhão e o partir do pão, que diz não somente do relacionamento entre eles, mas de como eles suportavam uns aos outros, como eles se apoiavam, né? Se exortavam. O partir do pão também, eu acredito que fala a respeito de você compartilhar as refeições à mesa, e também fala sobre a ceia do Senhor, né? Sobre o partir do pão. E o terceiro fundamento são as orações, né? A Bíblia diz que eles se juntavam para orar todos os dias. Então, o resto, né, que a gente vê aqui no fim do texto, sobre muitos prodígios, sinais, fala de como o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, né, dia a dia. Eu acredito que essas coisas são consequência da perseverança dele nos fundamentos, né? Então, porque eles faziam essas coisas, o Senhor testificava, o Senhor, né, agia no meio deles. E eu queria que a gente pensasse um pouco, né? Será que, assim como a igreja dos apóstolos, quando as pessoas olham para nós, elas falam: nossa, essa é uma igreja que se apoia na doutrina dos apóstolos, essa é uma igreja que persevera na comunhão, essa é uma igreja que persevera na oração, né? E eu gostaria, do fundo do meu coração, que a gente se tornasse essa igreja de verdade, né? Eu queria contar um pouquinho da minha história. Eu me converti saindo da adolescência, entre 17 e 18 anos. Mas eu nasci numa família que os meus pais eram cristãos desde que eu nasci. Me ensinaram princípios bíblicos, me ensinaram como ser um crente de verdade. Mas ali na minha adolescência, no início da adolescência, a gente deixou de frequentar os cultos e a igreja, né? E eu acabei me desviando dos caminhos do Senhor. Mas quando eu me converti, eu tinha na cabeça já o que era ser um cristão de verdade. Eu sabia que eu precisava ter uma vida de oração, sabia o que eu precisava fazer, eu sabia que eu precisava estar comprometido com a vida da igreja, né? Então, quando eu me converti, eu me considerava um cristão zeloso, um cristão, né, sério. E
E eu passei muitos anos assim, até que o Senhor abriu os meus olhos, né? O meu sonho, né, desde talvez no início da adolescência ali, era entrar numa multinacional, ser expatriado, morar fora do Brasil, ganhar muito dinheiro, né, ter uma casa boa. E eu percebi que essas coisas se tornaram ídolos para mim. Por quê? Eu era um crente comprometido, eu participava da igreja nos fins de semana, mas a minha vida ela era focada para conquistar os meus objetivos, os meus sonhos, né? E gente, essas coisas em si elas não são ruins, né? Desde que elas sejam consequência de buscar o Senhor em primeiro lugar, né? Então, se eu estou buscando a Deus e o Senhor me dá um trabalho bom, me dá muito dinheiro, né? Me dá uma promoção no meu trabalho, glória a Deus, isso é bênção do Senhor. Agora, se eu tenho buscado essas coisas acima do meu relacionamento com Deus, na verdade você está adorando a você mesmo. Está adorando o seu conforto, está adorando, né, a sua aposentadoria, está adorando o seu futuro, que é passageiro, né? Então, junto com quando o Senhor começou a me mostrar essas coisas que eu vou compartilhar, eu caí na real que eu não era tão comprometido assim, né? E quando a gente decide entregar a vida para Jesus, Ele espera de nós tudo que somos, toda a nossa vida. E eu queria ler com vocês Mateus 16, do 24 ao 26, onde Jesus deixa isso muito claro. Mateus 16, 24. A Bíblia diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Gente, esse aqui é um texto que Jesus está falando para os seus discípulos. Se alguém, né, quer vir após mim, o que ele quer dizer com isso? Se vocês querem ser meus discípulos, isso aqui que vocês precisam fazer. Vocês precisam perder a sua vida por amor a Ele, né? Então, ser discípulo de Jesus é você se entregar totalmente para Ele, mas não somente isso, é você se entregar totalmente para o seu corpo. Não tem como a gente separar as duas coisas. Não tem como você dizer que é um crente sincero se você não ama o corpo de Jesus. Você ama os ensinamentos dele, mas você não ama o seu corpo. Então a gente não pode tratar a igreja como um clube onde a gente vem no fim de semana, cumpre ali algumas atividades, né, participa de algumas conferências. Na verdade, isso não é se entregar totalmente ao corpo de Jesus. Igreja, na verdade, é um agrupamento de pessoas que acreditam em Jesus, que entregaram a vida a Ele. Igreja é suportar uns aos outros nas dificuldades, exortar uns aos outros, confrontar, edificar, orar uns pelos outros e ter comunhão. Então, quando a gente até entra no termo, né, igreja, a primeira vez que nós vemos essa palavra nas Escrituras é quando Jesus está afirmando ali a identidade de Pedro, né? Mateus 16, 18. Não precisam abrir, eu vou citar bem rápido aqui, que Jesus falou assim para ele: Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja aqui, né, no original grego, é a palavra eclesia. Eu acho que é assim que se pronuncia. E o que essa palavra diz, né? Qual que é o significado dela?
O significado é uma assembleia, uma congregação, né? Então, novamente, essa comunidade de pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Mas olha que interessante, gente. O equivalente da palavra eclesia em grego, no hebraico, é kahal. Eu acho que é assim que se pronuncia também. E o que essa palavra quer dizer no hebraico? Essa palavra era a palavra que era utilizada no Velho Testamento quando o povo de Israel se reunia, né, as assembleias, né, os agrupamentos militares. Mas essa palavra também era muito utilizada para reuniões familiares, reuniões pequenas, né, de pessoas ali, né, do mesmo núcleo familiar. Então, né, construindo aqui, né, porque essa palavra é a palavra que Jesus utilizou. Então, né, ele está falando aqui que a igreja, essa comunidade, essa assembleia de pessoas que seguem Ele, que tem Ele como Senhor e Salvador, mas é uma reunião familiar de pessoas que se amam de verdade, as pessoas que, né, são irmãos de verdade. E eu até acho engraçado, assim, né, com esse entendimento do que é a igreja de verdade. Eu fico pensando assim, se alguém falava para Pedro: e aí, Pedro, você foi na igreja no domingo? Né? Tipo, ele, como assim? Né? Eu acho que ele nem ia entender essa pergunta, né? Então, né, claro que a gente pode usar, né, falar, vou na igreja no fim de semana. Não é esse o ponto aqui da pregação. Mas é que a gente precisa ter esse entendimento, sabe? De que a igreja não é esse prédio, não é uma construção, não é as reuniões no fim de semana. Igreja é um agrupamento de uma família, né? Uma família que está unida pelo sangue de Jesus. Uma família onde existe doutrina dos apóstolos, estudo das escrituras, comunhão e oração. E entrando aqui então em cada um desses fundamentos, eu queria começar com o primeiro, sobre a doutrina dos apóstolos. Esse fundamento eu acredito que é o menos polêmico nos dias de hoje. Eu acredito que isso veio muito com a Reforma Protestante, né, que fala sobre o sola escritura, né, sobre a importância da gente valorizar as escrituras. E é bem comum a gente ver pastores e igrejas falando sobre a importância de, né, estudar a palavra de Deus. Nós vemos até na própria liturgia do culto, né, a exposição da palavra. Então, eu não vou me delongar muito aqui sobre esse primeiro fundamento, mas uma coisa que eu gostaria de compartilhar, né, com vocês, é que nós precisamos nos arrepender de aceitar doutrinas humanas no nosso meio, né? A gente precisa nos arrepender de termos criado doutrinas para nós mesmos, né, que vão além do que a Bíblia ensina, que vão além do que as Escrituras dizem. Né? Na verdade, esse, na minha opinião, é o motivo porque existem seitas, né, que saíram do cristianismo, né? Então, eles não conhecem as escrituras, eles valorizaram ensinamentos humanos, ensinamentos que vão contra a palavra de Deus, né? São pessoas que não perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Então, né, quando a gente até não sabe o que a palavra de Deus diz, isso muitas vezes vai nos levar a sermos enganados facilmente, né? E eu queria ler um texto aqui que é bem, não sei se bem famoso, mas bem comum, que é sobre os bereanos, né? E eu queria tirar aqui, na verdade, 2 pontos que chamam minha atenção, que eu percebo que normalmente não é muito comentado. Que está lá, esse trecho, né? Está em Atos 17, do 10 ao 12. Eu vou esperar um pouquinho vocês abrirem. Atos 17, do 10 ao 12. Diz assim: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus.
Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Então a gente vê aqui, né, o Lucas, né, o autor de Atos, mostrando para nós como esses irmãos eram nobres por examinar as Escrituras, né, por caso alguém viesse ensinar alguma coisa, eles iam checar na palavra de Deus se realmente era dessa forma que as coisas deveriam ser. Mas esses 2 pontos que eu queria tirar desse texto é que ali diz que examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então a gente pensa que era assim, quando uma pessoa vinha expor alguma teologia, eles iam lá checar na Bíblia, mas a palavra de Deus diz que eles checavam, né, as Escrituras todos os dias, né? Então, olha como eles valorizavam, né, a palavra de Deus. Todos os dias eles aprendiam, né, eles se dedicavam para que ninguém os enganasse, né? E a consequência disso, né, ali no final do versículo 12, diz que com isso muitos deles creram. Ou seja, a partir do examinar as Escrituras, quando alguém nos ensina algo novo, né, a gente pode crer no que essa pessoa está falando se estiver de acordo com as Escrituras. Então nós só podemos crer e abraçar novas verdades se elas estiverem de acordo com a Bíblia, né? Dessa forma nós estaremos livres de engano e de criar doutrinas para nós mesmos. Passando aqui para o segundo fundamento, né? E aqui a gente vai se demorar um pouquinho mais nos próximos 2. O segundo fundamento é sobre a comunhão. E eu acredito que a gente precisa começar do zero esse fundamento, porque nos nossos dias essa palavra caiu num lugar onde não tem quase valor nenhum, né? A gente perdeu o sentido do que é comunhão de verdade. Muitas vezes a gente fala, quando a gente vai sair para comer com alguém, a gente fala, a gente vai ter um tempo de comunhão, né? Ou a gente vai assistir um filme. E, gente, pode existir comunhão enquanto você está compartilhando uma refeição, quando vocês estão fazendo algo divertido juntos, mas comunhão não é isso, né? Comunhão é um conceito muito mais profundo, né? Nós vemos nas Escrituras como esse termo era raro, né? Era usado somente para a igreja ali, né? Para os primeiros discípulos. Então, no meu entendimento, a comunhão ela é você compartilhar com alguém aquilo que Jesus tem derramado em você, e você, né, ter o Jesus, ou ter o que Jesus está derramando em outra pessoa, né? E é esse compartilhar de vida, né? Compartilhar de Cristo, né? Comunhão é a gente dividir o fardo uns com os outros. Comunhão é a gente exortar uns aos outros, é a gente se aconselhar, é a gente viver na luz. E isso aqui é muito importante, gente. Viver na luz, a Bíblia é clara com relação a isso. Se a gente não abre a nossa vida para ninguém, né, a gente está construindo um personagem, né? A gente não fala das nossas dificuldades, a gente não fala das nossas tentações, a gente não fala dos nossos pecados. Então, que comunhão é essa onde ninguém te conhece de verdade, né? Comunhão é você compartilhar os seus defeitos, é ser generoso e apoiar os irmãos financeiramente quando eles estão precisando. Comunhão é ser família, né? Compartilhar a vida de Cristo que corre em mim com esses irmãos, essa comunidade. E eu acho engraçado assim que às vezes a gente fala, né, família espiritual. E esse termo espiritual é tipo um nível B assim, né? Então, meu irmão na fé, minha família espiritual. Mas, gente, se a gente for ler a palavra de Deus, né, de verdade, assim, na verdade, a família espiritual, ela não é uma família B. Ela é uma família de verdade, né? E eu quero mostrar isso para vocês. Olha o nível que o apóstolo João fala sobre, né, família de Deus. Eu queria que vocês abrissem em 1 João 3:10. 1
1 João 3,10. Então ele começa assim: desta forma são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então uma pausa aqui. Ele está falando da família de Deus, os filhos de Deus, não de uma família espiritual, né? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco aquele que não ama o seu irmão. Então, novamente, o seu irmão está falando, né? Essa aqui é uma carta para a igreja, então ele está falando, né, do irmão em Cristo, né? Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Não se admirem, meus irmãos, se o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que em nenhum assassino permanece a vida eterna. Desta forma, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas em ação e em verdade. Muito precioso, né? E muito desafiador também. Mas a gente vê aqui que o apóstolo João fala de filhos, fala de irmãos, né? Uma carta direta para a igreja. E ele está falando aqui que essa é a forma da gente tratar uns aos outros. É a gente entregar a nossa vida pelos irmãos, assim como Jesus se entregou por nós. Cara, é difícil. Mas é dessa forma que a gente precisa viver, gente. Novamente, é uma mensagem radical? É bem radical, né? Mas eu queria assim que a gente pensasse, né? Porque é um padrão bem alto, né? E difícil de chegar. Só que a gente pode começar dando os primeiros passos, né? Quando a gente vê um irmão em necessidade, né? A gente se compadece dele, a gente tenta ajudar. Quando alguém está passando por dificuldades, a gente se oferece para ajudar, a gente se oferece para orar por ele, a gente vai lá e conta comigo, né? Muitas vezes a gente trata, na verdade, os nossos irmãos da fé como colegas do clube, que a gente se esbarra nos corredores por aí, né? Não é dessa forma que a gente precisa ser família de Deus, né? E algo que chama muito a minha atenção é que no livro de Atos é bem claro que uma das evidências de ter nascido de novo era o desejo desses irmãos de estar com outros crentes, de pertencer a essa comunidade, né? Então existia um senso, né, de comunidade, de que eles eram separados, né? E eu queria que a gente pudesse tentar dar um passo, né, para alcançar esse lugar. E para finalizar sobre esse segundo fundamento, eu queria ler 2 trechos que tocaram muito, né, a minha vida e mudaram um pouco a minha forma de ver a igreja. O primeiro dele está no livro Verdadeira Comunhão, do Art Katz. É um trecho um pouco longo, mas é muito precioso. Ele fala assim: ao longo de anos vivendo intensamente em comunidade, meu entendimento sobre o significado da palavra igreja se transformou. Em nossos dias, esse termo é usado de forma equivocada, tanto nos segmentos evangélicos mais tradicionais, quanto nos pentecostais e carismáticos. Se nossa experiência de igreja se resume a participar de cultos aos domingos e reuniões de estudo bíblico durante a semana, ela não passa de uma caricatura e distorção do propósito original de Deus. Se o critério que usamos para medir o sucesso de uma comunidade é o quanto apreciamos o culto, se gostamos ou não do ambiente, da música, da pregação, da programação, então temos uma visão errada a respeito da igreja. Embora não seja errado avaliar esses aspectos do culto, precisamos compreender que, ao considerá-los um critério de avaliação, estamos demonstrando o quanto nos distanciamos da compreensão do Senhor sobre o que é a glória da igreja.
Podemos conduzir cultos em grande estilo, que satisfazem os desejos e gostos das congregações, mas não é dessa forma que manifestaremos o reino de Deus. A igreja como comunidade é um grupo de pessoas que compartilham do mesmo espírito e estilo de vida, cujo grande objetivo é manifestar a glória de Deus na terra por meio de relacionamentos marcados pela intensidade da vida em comunhão. E o outro trecho que eu queria ler é bem mais curto, é do Alessandro Vilas Boas, no livro Jesus, um Pai de Família. E ele diz assim: é claro que temos uma missão, enquanto Assembleia dos Santos, de sair e levar o Evangelho ao mundo afora. Porém, nós somos e fomos chamados eternamente a ser Carral, uma Assembleia familiar, que se reúne não por laços administrativos, mas de sangue, o sangue do Cordeiro. Há uma missão para fora, ao mesmo tempo que não se pode negligenciar o que está dentro, uma família. E o terceiro fundamento que eu queria abordar aqui é sobre oração. E, na minha opinião, é o fundamento mais negligenciado nos nossos dias. E não é porque eu sou da sala de oração, não, mas eu acredito nisso de verdade. E eu acredito que, na verdade, essa negligência é uma ferramenta de Satanás para nos afastar do que é ser igreja de verdade, né? E, assim, gente, é bem comum, né, a gente ouvir orações sobre oração, sobre a importância de ter uma vida devocional, né, de ter um tempo com Deus a sós, todos os dias. Mas o que eu percebo é que 99% dessas pregações, o viés dela é sobre essa oração individual, né, sobre essa vida pessoal de relacionamento com Deus. O que não é errado, né? A gente sim precisa ter uma vida de oração, mas isso é uma meia-verdade, né? E eu quero mostrar para vocês como a igreja dos apóstolos valorizava não somente a oração individual, mas na verdade a gente vê mais exemplos do que os de oração individual sobre oração coletiva, né? E não precisam abrir, mas eu vou citar alguns exemplos aqui, bem rápido, alguns poucos exemplos que tem no livro de Atos. E o primeiro deles está lá em Atos 1, 13 a 14, que diz que eles todos perseveravam unânimes em oração. Atos 1, 21 a 25, vemos a igreja orando por direção de quem irá substituir Judas como 12º apóstolo. Atos 2, 1 a 4, vemos a igreja reunida e acontece o derramamento do Espírito Santo. Atos 2, 42, a Bíblia diz que eles perseveravam nas orações. Atos 3, 1, vemos Pedro e João reunidos para a oração das 3 horas. Atos 4, 31, a igreja sob perseguição ora, o lugar treme e o Espírito Santo desce. Atos 6, 4, a liderança entende que a sua maior prioridade é a oração e o estudo da palavra. Atos 12, 5, Pedro está preso, mas há a oração incessante da igreja em seu favor e ele é miraculosamente libertado. Atos 13, do 1 ao 3, a igreja de Antioquia ora a Deus e ele abre as portas das missões mundiais. Atos 16, 24, Paulo e Silas oram na prisão e Deus abre as portas da Europa para o Evangelho. Atos 20, 36, Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso na praia. E eu queria que vocês pensassem que em todos esses exemplos nós não vemos uma oração individual. Todos esses exemplos falam da igreja unida, clamando por, coisas específicas. E gente, a gente vê que com essas orações, cadeias eram abertas, a palavra de Deus era espalhada pelo mundo, pessoas eram tocadas, E eu acredito do fundo do meu coração que muitas vezes nós não estamos vendo essas coisas nos nossos dias porque a gente tem negligenciado o poder da oração coletiva, o poder da igreja se unindo para clamar por coisas juntos, unânimes, A Bíblia fala tanto sobre ser unânimes em oração, E quando Jesus ele vai citar o profeta Isaías, ele fala: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
né? Nesse episódio é quando ele entra no templo e vê os cambistas vendendo e fazendo comércio na casa de Deus, né? Ele vira as mesas e fala isso, né? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a fizeram um covil de salteadores, né? E o que eu entendo com casa de oração para todos os povos? O próprio Deus está falando que a identidade da igreja é ser um lugar de oração para todos os povos. Então eu entendo que os povos ao redor olhariam para a casa de Deus e reconheceriam que era um lugar de oração. E eu queria perguntar assim também, será que quando as pessoas olham para nós como Cornerstone, eles estão reconhecendo um lugar de oração? Um lugar de oração para todos os povos? Onde as pessoas se sentem à vontade de vir e falar, vou ter um tempo de oração ali com os meus irmãos da Cornerstone. Eu percebo que a igreja moderna, ela deixou de orar, né? Então, as reuniões de oração normalmente são as mais vazias. Muitas igrejas têm um ministério de intercessão, mas é reservado para algumas irmãs que podem orar durante a tarde. E isso é precioso, né? Como é bom ter essas irmãs. Só que a gente vê que isso é uma identidade para todos nós, para a igreja de Jesus, não para algumas pessoas que têm um chamado para oração. A igreja coletiva era um dos pilares da igreja dos apóstolos, e ela precisa ser um dos nossos pilares também. A gente tem a sala de oração, e eu não acredito que as igrejas podem se considerar uma casa de oração ou ter essa identidade forte somente porque nós temos sala de oração, né? Isso vai acontecer quando nós tivermos impresso no nosso DNA esse lugar de oração. Mas a sala de oração, ela é um facilitador. Ela nos ajuda a gente se reunir, né? Um lugar grande onde a igreja pode vir e interceder e clamar por temas que a gente acha importante, né? Isso deveria ser parte de quem nós somos. E, gente, se a gente quer ser igreja de verdade, a gente vai precisar abrir mão de muitas coisas. Abrir mão dos nossos compromissos, talvez. Abrir mão de algumas atividades na nossa agenda. Isso precisa ser um fundamento. E tem uma frase do John Wesley que eu gosto sempre de mencionar ela nos treinamentos que a gente tem de sala de oração, que é demais, toca muito o meu coração. Ele fala assim: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. A oração é isso, gente. A gente criar um relacionamento com um Deus que criou todas as coisas. Ele deu em sua soberania, com todo o seu poder, Ele quer que a gente faça parte dos seus planos. E a gente pode fazer parte através da oração individual, mas a oração de uma casa, de uma família. E indo para o final, eu queria destacar aqui uma palavrinha-chave que tem antes desses 3 fundamentos, que é a perseverança. O livro de Atos fala sobre como eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E essa palavra, perseverança, ela traz um sentido de algo constante, que eles faziam sempre, mas também traz uma ideia de um esforço que eles tinham, de se esforçar para estar nesse lugar, de se esforçar para estar em comunidade. E como eu já falei, eu acredito que se a gente quer ser essa igreja, essa casa de Deus, essa morada para o Espírito de Deus, a gente precisa se esforçar e talvez abrir mão de muitas coisas que a gente tem se apegado hoje. A gente precisa
ser radical mesmo. E para terminar, eu queria ler Efésios 2, do 13 ao 22, que diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Então, se nós queremos ser esse lugar, essa morada para o Espírito de Deus, nós precisamos construir esse edifício nos fundamentos dos apóstolos, assim como o texto diz. E eu acredito de todo o meu coração que os fundamentos são Escrituras, comunhão e orações. Sabe, gente, a gente não precisa de grandes eventos, de conferências, de muitas atividades para passar o nosso tempo. Se nós queremos ser uma igreja bíblica, nós precisamos disso. Às vezes, as pessoas não vão se interessar, mas é isso que é ser igreja, é isso que é ser família de Deus. E eu tentei compartilhar essas verdades da melhor maneira que eu pude. Talvez não foi a melhor exposição tecnicamente, mas eu acredito que a gente é uma família e eu quis derramar um pouco do que o Senhor tem ferido no meu coração, e eu espero que alguns, pelo menos, tenham sido feridos com essa mensagem também. E eu não vou fazer nenhum apelo, gente, mas eu queria convidar vocês a orar. Aqueles que nunca tinham entendido essas coisas, eu quero que vocês gastem um tempo para pedir para o Senhor revelar. Que vocês não levem apenas o que eu estou falando aqui como verdade, mas que o Espírito Santo revele isso para vocês. Se vocês reconhecem essas coisas, mas não estão conseguindo viver, eu queria que a gente gastasse um tempo para pedir para o Senhor nos ajudar a dar o primeiro passo, a aprender com Ele. E eu queria que a gente orasse todos juntos também, para que a gente possa ser essa igreja fundamentada nos ensinos dos apóstolos, de verdade. Senhor Jesus, Senhor, eu tentei compartilhar, Senhor, essa mensagem que o Senhor tem colocado dentro do meu coração por tantos anos, Senhor, da melhor forma que eu pude. E, Senhor, como eu disse aqui, eu espero que o Senhor fire os meus irmãos com essa verdade, Senhor, essa mensagem que é tão necessária para os nossos dias. Senhor Jesus, nós nos arrependemos de ter caído tão longe, Senhor, de ter criado igrejas para nós mesmos, Senhor, por ter criado doutrinas que nos agradam, Senhor. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor fira a nossa comunidade, fira a nossa família, Senhor, para que possamos ser a sua família de verdade, para que possamos ser uma igreja segundo o seu coração. Senhor Jesus, nós estamos cansados, Senhor, de gastar tempo, Senhor, de ver a vida passar, de ver os nossos cabelos se tornando brancos, Senhor, gastando os nossos dias para as coisas dessa terra, Senhor.
Nós estamos cansados, Senhor. Nós não queremos construir nada que fique nessa terra, Senhor. Nós queremos construir algo para a eternidade, algo que agrade o seu coração. Senhor Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos dá uma revelação. Nos dá, Senhor, nos ensina. Transforma o nosso entendimento e o nosso coração. Nós queremos, Senhor, nós queremos ser a sua família de verdade. Nós queremos, Senhor, agradar o seu coração. Fere essa casa, Senhor, fere essa casa com essas verdades, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Estamos construindo uma casa para ti. Estamos construindo. Estamos construindo um lugar de habitação. Estamos construindo. Você pode ficar de pé e vamos cantar. Estamos construindo uma casa para você. O fundamento é Jesus. Estamos construindo. Construindo. Estamos construindo. Estamos pra você habitar. Estamos construindo. Estamos construindo. Te damos tudo que já é teu. Te damos tudo que já é teu. Receba a glória. Você pode cantar isso a Ele. Te damos tudo que já é teu. Te damos tudo que já é teu. Te damos tudo. Te damos tudo que já é teu. Receba a glória. Te damos tudo que já é teu. A honra, a glória, o louvor. Nós te damos tudo que já é teu. Receba a glória. Te damos tudo que já é teu. Receba a glória. Te damos tudo. Receba a glória. Estamos construindo. Estamos construindo. Eu quero ser um lugar
você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser, eu quero ser o seu altar. Eu quero ser o lugar onde você Senhor, a nossa oração como uma resposta a essa palavra essa noite é que nós precisamos nos permitir ser lapidados por você, para que a gente possa se encaixar perfeitamente nesse lugar, onde as pedras bem ajustadas, onde as pedras lapidadas transformam um lugar de habitação para você. Senhor, você é a pedra angular, a pedra principal, e as outras pedras são moldadas ao redor dela, Senhor. Pai, existe um fundamento posto nesses dias, e nós queremos fazer parte disso que você está fazendo aqui, Senhor. Nós nos dispomos a você. Lapida-nos, molda-nos, mas nos faz um altar para o seu nome, um altar para o seu nome. Eu quero ser um lugar onde você gosta. Eu quero ser tua casa favorita. Que essa canção seja a sua oração. Eu quero ser onde você gosta de estar. Eu quero ser. Que essa seja a sua oração, oração. Eu quero ser um lugar.
irmãos, que a gente possa ser essa igreja, esse lugar para a morada de Deus, fundamentada na doutrina dos apóstolos e um lugar para a presença de Deus. Amém? Não saiam correndo, a gente tem o café. Não esqueçam das inscrições para a conferência. Deus abençoe vocês. Até semana que vem.